Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Por que existem pessoas que ganham bem, mas ainda assim vivem apertadas, e do outro lado existem pessoas que ganham menos, mas mesmo assim conseguem construir patrimônio? A resposta quase nunca está no salário, mas sim nas decisões financeiras que essa pessoa toma ao longo da vida. E existem algumas cagadas financeiras no Brasil que se repetem tanto que viraram até padrão. E hoje eu vou te mostrar 7 delas. Talvez você já tenha cometido algumas, ou talvez esteja cometendo sem perceber. Mas se você entender isso cedo, pode evitar erros que custam anos de construção financeira, portanto acompanhe a partir de agora. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mentes Milionárias. Não se esqueça de se inscrever no canal. E para começar, o Brasil tem um problema sério de educação financeira. Segundo uma pesquisa da CNC publicada em 2025, mais de 78% das famílias brasileiras possuem algum tipo de endividamento. Cartão de crédito, financiamento, parcelamentos intermináveis. Mas o problema nem é só a dívida. O problema é que as pessoas repetem os mesmos erros financeiros geração após geração. E muitas dessas decisões parecem pequenas no começo, mas acumuladas ao longo dos anos podem causar a destruição do patrimônio, e a primeira delas começa bem cedo. A primeira delas é uma das cagadas financeiras mais clássicas do Brasil, que é financiar um carro cedo demais. A pessoa começa a trabalhar, conquista alguma estabilidade e a primeira decisão financeira da vida vira um carro de 60 meses parcelado. O carro vira um símbolo de conquista, mas financeiramente ele se transforma em dívida longa, depreciação constante, seguro, manutenção, combustível, ou seja, um ativo que perde valor financiado com juros. Segundo dados da Fenabrave, em 2025, mais de 70% dos carros vendidos no Brasil são financiados. E muita gente começa a vida financeira carregando esse peso por anos. E esse problema geralmente vem acompanhado de outro: subir o padrão de vida toda vez que a renda aumenta. E, inclusive, esse fenômeno tem até um nome na psicologia financeira, que é a inflação do custo de vida. A pessoa recebe um aumento e imediatamente o padrão de vida sobe junto. Apartamento melhor, carro melhor, viagem melhor, restaurantes mais caros. Só que tem um detalhe: se toda vez que a renda sobe, o gasto sobe, o patrimônio nunca cresce. O investidor americano Morgan Housel, autor do livro A Psicologia do Dinheiro, resume isso de maneira simples: riqueza é aquilo que você não vê, ou seja, não é o que você gasta, mas sim aquilo que você consegue reter e investir ao longo do tempo. E isso se conecta com outro erro muito comum, que é confundir o limite do cartão com o dinheiro. O cartão de crédito é uma ferramenta poderosa, mas também pode ser uma armadilha perigosa. Muita gente passa a tratar o limite do cartão de crédito como parte da renda, aí as parcelas começam a se acumular em 10, 12, 24 vezes, e quando a pessoa percebe, grande parte do salário está comprometida com parcelas de compras feitas há meses atrás. Segundo dados do Banco Central divulgados em 2025, o rotativo do cartão continua liderando as taxas mais caras do país. Ou seja, uma pequena desorganização pode se tornar uma grande bola de neve financeira. Mas existe um erro ainda mais silencioso, e ele acontece quando as pessoas começam a investir. Nos últimos anos, o Brasil viveu uma explosão de novos investidores. Segundo dados da B3 do ano de 2025, nós atingimos um total de 5 milhões de investidores. E isso, óbvio, é ótimo, mas também trouxe consigo um problema: muitas pessoas estão investindo sem saber exatamente aquilo que estão comprando. Compra porque viu no YouTube, compra porque um amigo comentou, compra porque um influenciador falou bem, e na primeira queda essa pessoa entra em desespero. Esse comportamento, galera, já foi estudado por décadas. O economista Daniel Kahneman, prêmio Nobel da Economia, mostrou que os investidores tendem a reagir emocionalmente a perdas. Ou
Ou seja, eles compram na euforia e vendem no medo. Mas existe outro erro que parece inofensivo, mas que custa muito dinheiro no longo prazo. E esse erro é ignorar a inflação. Muita gente, quando olha um investimento, pensa apenas na taxa. Ah, está rendendo 10% ao ano. Mas a pergunta correta deveria ser outra. Quanto isso rende acima da inflação? Porque se a inflação estiver próxima desse valor, o rendimento real pode ser mínimo. O próprio relatório Focus do Banco Central de 2026 mostra que a inflação continua sendo um grande balizador nas teses de decisão de investimento. Ou seja, não basta ganhar juros, é preciso preservar o seu poder de compra ao longo do tempo. E isso nos leva a um erro que é ainda mais perigoso, que é não revisar os seus investimentos ao longo do tempo. As pessoas fazem um investimento e simplesmente esquecem. Anos depois descobrem que o fundo mudou de estratégia, a empresa perdeu qualidade e o cenário econômico mudou. Investir não significa girar a sua carteira a semana toda, mas acompanhar minimamente aquilo que você possui, porque o mercado muda e a sua estratégia também precisa evoluir ao longo do tempo. Mas talvez a maior cagada financeira de todas seja essa: demorar anos para começar a investir. Muita gente passa anos dizendo: quando eu ganhar mais eu começo, quando sobrar dinheiro eu invisto, quando minha vida estiver mais organizada eu penso nisso. Mas o problema é que existe um ativo que ninguém consegue recuperar depois, que é o tempo. Albert Einstein chamou os juros compostos de a oitava maravilha do mundo. E sabe o porquê? Porque quando o tempo entra na equação, o dinheiro começa a trabalhar de maneira exponencial. Quem começa cedo precisa de menos esforço. Agora quem começa tarde precisa trabalhar muito mais. A verdade é que quase ninguém constrói patrimônio de uma maneira genial. Patrimônio se constrói de uma maneira simples. Primeiro, evitar erros repetidos e depois tomar pequenas decisões repetidas ao longo dos anos. Além de não financiar aquilo que não precisa, controlar o padrão de vida, usar o crédito com inteligência e investir com consistência. E como cereja desse bolo, respeitar o tempo dos juros compostos. Porque quando você olha para a construção de patrimônio dessa forma, tudo fica mais simples. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários qual dessas cagadas financeiras você mais vê acontecendo ao seu redor. E se você quiser aprender a investir do zero, eu te convido a acessar o meu curso de finanças pessoais com 8 módulos que vai te ajudar a sair do completo zero e te tornar um investidor. O link do curso tá aqui embaixo na descrição para você conhecer mais detalhes, ou escaneie o QR Code acima. Não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para me ajudar a bater minha meta de 5.000 inscritos e ative as notificações. Ah, e antes que eu me esqueça, acesse agora mesmo um desses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, pois eles são complementos do aprendizado que você teve aqui hoje. O meu nome é Wesley Guerreiro e eu não vou me despedir, pois eu te espero lá no próximo vídeo.